A paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui segunda-feira. Hoje são 2 de junho de 2025. Mês 7, mês 6, sim. Que Deus continue abençoando a vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, podcast com o Pastor Afonso. Eu quero agradecer a todos. Estarei neste mês no podcast tratando sobre a violência. Estávamos ontem conversando com o pastor Almir, liguei para o nosso pastor Abraão também, e os convidados, a qual eu estarei entrando em contato, estarei passando o tema. Falamos um pouco sobre essa violência, no objetivo de entendermos um pouco. Sabemos que tudo é por causa do pecado que entrou no mundo. Então, esse mês de junho estaremos tratando sobre esse tema, a violência em meio à sociedade. E também quero continuar te pedindo oração pela vida do nosso querido irmão Paulo. Paulo, um abraço, Paulo. Continue nessa sua força aí. Em nome de Jesus, estaremos orando pela sua vida, que está reagindo bem aí ao tratamento, graças a Deus. Deus no controle. Mais um que estará contando em breve o seu testemunho. Continue orando pela saúde do nosso irmão, o filho da nossa pastora Maria José, já se encontra em casa. Obrigado pelas orações, está se recuperando em casa também. E também eu sou carente de oração. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E quero desejar a você, meu amigo, minha amiga, uma semana de livramento, uma semana de paz, uma semana que o Senhor possa jogar por terra toda a má notícia, toda notícia que não agrada, toda notícia que não louva, tudo aquilo que viria para tirar nossa paz, já caiu por terra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Estarei orando porque eu quero ouvir Deus falar comigo. E Deus também, Ele vai falar com você. Você sabia que Deus fala conosco a todo momento? Sim, Deus fala comigo e com você a todo momento. E agora não será diferente. Deus, Ele tem uma palavra para você. Amanhã estaremos aqui com o nosso pastor Abraão, no nosso podcast, já começando com esse tema sobre a violência em meio à sociedade. Esse é o tema do nosso podcast este mês de junho, mês de junho. Então, estarei orando para transmitir o recado de Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta manhã de segunda-feira, 2/6 de 2025, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e que ainda há de fazer. Toma este mês, Pai, de entrevista do podcast nas tuas mãos, aonde estaremos tratando sobre a violência em meio à sociedade. Deus, agora, Pai Santo, toma meus lábios e fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do 1º, vamos estar lendo em nome de Jesus. Diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei:
És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão em minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, estamos diante de uma passagem extremamente conhecida da igreja, do nosso meio evangélico. E eu tenho certeza que Deus ele falará com você nesta manhã. Irmãos, estamos diante de uma passagem bastante emocionante. Muito. Nós sabemos que o rei Davi, no começo do seu ministério, do seu chamado, ele sofreu uma grande perseguição do rei Saul. O rei Saul ele tinha um filho chamado Jonatas, dentre os quais ele tinha. E esse Jonatas, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se apegou à de Davi. E Jonatas não concordava com a perseguição do seu pai para com Davi. E ali ele começou a despertar Davi, a ajudar Davi para que escapasse dessa implacável perseguição. E uma vez eles dois fizeram um pacto, fizeram aliança, firmaram aliança de benevolência, fizeram aliança de amizade mesmo, por amor, por causa daquele sentimento, de tudo que Jonatas tinha feito para com Davi. E agora, nós sabemos que a família de Saul, eles morreram na guerra. Jonatas morreu na guerra e Saul também morreu em guerra. Na batalha eles foram feridos. E havia-se um costume, irmãos, dos reis que conquistavam as terras. Aqueles reis tinham o costume de matar toda a linhagem real, todo parente, para que futuramente não fosse ameaça, que não viesse ser ameaça para tal rei, para o tal reino que assim está sendo conquistado. Era uma cultura, pode-se dizer, de matar todo parente para que, se não continuasse a dinastia, a ameaça de trono. E quando chega a notícia que o rei Saul mais Jonatas caiu na guerra, Mefibosete tinha uns 4 anos de idade. A sua criada, a sua serva, a sua babá, quando as notícias chegaram até a casa de Saul, ela sabe que a espada viria até Mefibosete.
porque Mefibosete era, de acordo com a dinastia, era um dos sucessores do trono. Então ela saberia que o rei, o próximo rei, viria para matar Mefibosete. Ela, para tentar salvar a vida da criança, no desespero, ela pega a criança para sair correndo e diz que ela tropeça e cai com a criança. Ela cai com Mefibosete. E nesta queda, as duas pernas, os dois pés da criança se quebram. Ele sofre uma fratura. Misericórdia. E essa fratura que ele vai sofrer vai deixar ele deficiente. Ele vai ter uma deficiência em seus pés. E Lodebar era uma terra que recebia pessoas desprezadas, pessoas ameaçadas, uma terra seca, aonde se plantava e não dava, aonde a necessidade falava mais alto. Lá em Lodebar, ele chega na casa de um homem chamado Maqui, filho de Amiel, e esse Maqui era um idoso homem benevolente que cuidava dessas pessoas. E ali Mefibosete vai crescendo ali, sem esperança, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas ali estava o neto de um rei, estava ali o filho de Jonatas, que tinha feito aliança com Davi. E agora, quem é o rei de Israel que está sentado no trono? O rei de Israel que está sentado no trono, ele não tem vaidade por trono, por cadeira. Davi, quando ele se encontra no seu palácio, eu fico pensando assim, deve ter passado assim um filme na cabeça de Davi, quando ele se senta no trono e vê que as guerras são cessadas, ele começa a imaginar que não imaginaria ter chegado aonde ele chegou. É aí que ele começa a se lembrar das pessoas que o ajudaram ele. Que princípio maravilhoso. É um princípio que todos deveriam praticar. É quando estiver no tempo da exaltação, se lembrar das mãos que um dia lhe ajudaram. E Davi se lembra que aquele trono, aquele momento que ele estava vivendo, ele não tinha conquistado sozinho. Ele não tinha chegado até aquele momento só. Teve algumas mãos amigas. E dentre essas mãos amigas, estava uma, principalmente, a de Jonatas. É aí que Davi se lembra. Então ele manda, ele tem um desejo, ele coloca no coração, assim, meu Deus, como eu queria que Jonatas estivesse aqui para usufruir isso comigo. Só que Jonatas estava morto. Ele queria compartilhar aquele momento com Jonatas. É aí que ele tem, já que eu não posso fazer com ele, que está morto, eu vou fazer com os filhos dele, se ele tiver. Então ele manda, aleluia, procurar na casa de Saul, se ainda existia alguém da linhagem de Saul, para que ele usasse de benevolência por amor a Jonatas. E ele não esperava, o rei não esperava, que justamente a qual ele usar de benevolência era o próprio filho de Jonatas. Ele queria usar de benevolência com qualquer um que fosse da linhagem de Saul. Mas justamente é o filho daquele que mais te ajudou. Aleluia! Então ele manda chamar Ziba. E alguém apresenta Ziba ao rei e diz, é tu, Ziba?
E Ziba diz: servo teu, me diga aí, Ziba, se existe alguém ainda da linhagem de Saul para que eu use de bondade para com ele. Aí Ziba vai dizer: existe um sim, meu senhor, filho de Jonatas, Mefibosete. E onde ele está? Ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Aí o rei manda buscar ele. Irmãos, uma carruagem real, uma comitiva real do novo rei, chegando lá em Lodebar. Mefibosete sabia que ele era da linhagem real. Imagine aquela comitiva chegando em Lodebar, procurando por Mefibosete. E aquela notícia chega: a carruagem real está procurando Mefibosete. Imagina, o que é que se passou na cabeça de Mefibosete? Vieram me matar. Vieram acabar com a linhagem de Saul de vez. Mas o que Mefibosete estava pensando é porque ele não conhecia o tamanho do coração do rei. E muitos estão igual a Mefibosete, pensando que quando a carruagem vier, vai ser exterminado, vai ser eliminado. E quando Ziba ele passa o relatório para o rei Davi, ele diz ainda algo que Davi não perguntou. Davi não perguntou a sua deficiência, Davi não perguntou, o rei não perguntou o seu defeito, e Ziba fez questão de dizer: é aleijado. Porque o que tem de pessoas para falar da nossa deficiência, dos nossos defeitos, o rei não levou nem em conta o defeito e mandou buscar. E quando ele chega na frente do rei, diz que Mefibosete, ele se prostra e se ajoelha. E o rei diz assim: não temas. Não tema, Mefibosete, porque eu usarei de benevolência para com você por amor a Jonatas. E eu vou restituir toda a terra que foi de seu pai, Saul. E outra coisa, e continuamente, todos os dias, você não sentará mais no chão para jantar, para almoçar. Continuamente você sentará comigo na minha mesa. Escuta, isso aqui é muito profundo. Existe uma mesa celestial preparada. A Bíblia diz que ela já está pronta para os pecadores que se arrependeram, para pessoas falhas como eu e você, pessoas cheias de defeitos. Quando Mefibosete se senta nesta mesa, junto com aqueles que sentavam, ao sentar na mesa, os defeitos não aparecem. O defeito de Mefibosete estava nos pés. Mas ao sentar na mesa celestial, tipologicamente falando, não se vê mais defeito, não se vê mais falhas, não se vê mais deficiência. Graças a Deus, porque a mesa celestial apagará os nossos defeitos. Será esquecido os defeitos. Quando Mefibosete senta na mesa real, a sua deficiência é coberta. A sua deficiência não é mais vista, não é mais observada. Há um lugar celestial nos esperando, aonde os nossos defeitos serão apagados, aonde o errar será esquecido, porque o Senhor bem nos conhece. Observe que Ziba destaca: ele é aleijado. E quantos diz isso de nós? Não fala das nossas qualidades, não fala daquilo que, dos nossos melhores adjetivos, mas fala daquilo que eu tenho, eu sei que eu tenho, eu sei que você tem.
que é a imperfeição. Mas o rei não estava nem aí para este último relatório. Ele é aleijado. Eu quero ver ele. Deus sabe dos seus defeitos. O Senhor sabe das nossas imperfeições. O Senhor é sabedor de tudo. O Senhor conhece o nosso profundo, o nosso interior. Ele quer nos levar para sentar com Ele continuamente na mesa celestial. Ali será esquecido os seus atos. Ele quer apagar, Ele quer nos colocar, tanto eu e você, no lugar aonde as nossas imperfeições serão esquecidas. Um lugar maravilhoso. Ali Jonatas, é uma tipologia de Cristo. A aliança que Jonatas fez com Davi beneficiou Mefibosete. O Novo Testamento diz lá em 1 Coríntios 11, 23. E depois de se tomando o cálice, disse: esse é o Novo Testamento do meu sangue. Essa é a nova aliança. O nosso Senhor Jesus Cristo fez uma aliança para com Deus e nós somos beneficiados por esta aliança. Talvez alguém diga assim: ele é prostituto, ela é prostituta, ela é mentirosa, ele é mentiroso. Deus não quer saber, Ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos purificar e nos lavar e restituir tudo aquilo que Satanás roubou meu e de você. O Senhor, Ele quer restituir. Ele quer nos levar para um lugar celestial. Ele quer nos colocar na mesa e de contínuo sentar com Ele de dia, falando nesta terra de dia, porque não haverá mais noite, porque a glória do Senhor, aleluia, a glória do nosso Deus, ela vai nos iluminar, vai nos clarear, deixar na claridade. O Senhor não está preocupado, meu irmão, minha irmã. Ele quer te purificar. Ele quer usar de benevolência para comigo e para com você. Observe que o defeito de Mefibosete era real. E aleijado nenhum, deficiente nenhum, poderia se aproximar do átrio. Nem mulheres, nem deficiente. Mas os céus, quando se trata de graça e de redenção, não é para os sãos, é para os doentes. Foi isso que Jesus respondeu aos fariseus. Foi isso que o Senhor respondeu aos escribas. Não necessita de médicos sãos, mas os que estão enfermos. Hoje Ele te convida também para sentar na mesa celestial. Que Deus abençoe com esta palavra, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E você, meu amigo, que ainda não aceitou a Cristo, procura uma igreja mais próxima e confessa lá o Senhor como o Senhor Salvador da sua vida. Deus abençoe, hoje para tudo sempre. Continue orando pela minha vida, continue orando por este projeto. Eu sou carente de oração. Deus abençoe. Fica com Deus.